queria que os irmãos prestassem bastante atenção na palavra de hoje. Ela tem uma característica mais de estudo do que de uma palavra de prática. Óbvio que toda a palavra de Deus ela é boa para ser praticada, mas o que eu queria é contar uma história para vocês que talvez vocês não tenham percebido lendo os textos, mas é interessante como Deus, ele em todo o tempo na Escritura, na sua palavra, ele transmite o seu plano, e as histórias se repetem com personagens diferentes, em contextos diferentes, mas o pano de fundo é sempre o mesmo. Como é interessante você ler a Bíblia assim, irmãos, vocês vão entender a cada passagem, a cada contexto, a cada livro, que Deus ele fala sempre das mesmas coisas, de maneira diferente, usando vários contextos diferentes, mas o recado é sempre o mesmo. Hoje eu vou trazer uma prova disso aqui, com textos que eu tenho certeza que todos aqui já leram, mas nunca fizeram esse paralelo. Vocês vão ver como a palavra de Deus é tremenda, mas vamos prestar atenção naquilo que nos alimenta, a razão pela qual estamos unidos aqui hoje, que é para ouvir a palavra do Senhor, que nos edifica e nos traz vida. A palavra é espírito e vida, não é isso? É a palavra que nos alimenta, que nos enche as nossas cisternas que são rotas, né? A gente sai daqui, se a gente não se alimentar, a gente se enche de água viva, e quando a gente vai caminhando aí fora, a fonte vai secando. Se a gente não repor a água, é a fonte rota, é a fonte que seca. E nós somos os responsáveis por encher as nossas cisternas, né? Com a palavra de Deus. Então vamos lá, o tema do estudo é a sarça ardente, o poder de Moisés na última semana de Daniel. Aí você vai falar assim para mim, mas Pedro, Moisés na última semana de Daniel, quem conhece o ministério das duas testemunhas sabe qual a unção que vai estar sobre a igreja no tempo do fim. A unção de Moisés é uma dessas unções. O poder que Deus manifestou na vida do seu servo Moisés, esse mesmo poder vai estar em cima da igreja. Eu vou mostrar hoje que Moisés viveu a última semana de Daniel no tempo dele. Isso é incrível, irmãos. Como isso é incrível. E a gente vai ler os textos. Antes, eu quero introduzir dizendo, Isaías 46, verso 10, o seguinte texto: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus falou isso para Isaías, e não tem nada de novo, ele só repete os mesmos recados, conforme eu tinha dito aqui no início, de outras formas, de maneira diferente, usando contextos diferentes. Hoje eu quero mostrar a história de Moisés, uma das duas testemunhas do fim, o transcorrer de um contexto que vai se repetir na última semana de Daniel com a igreja, que terá sobre si a mesma unção e o mesmo revestimento de poder que foi investido em Moisés. Eu vou ler alguns textos aqui para trazer o contexto, e com esses textos que eu vou ler, você vai na sua cabeça conseguir encaixar a revelação e ser edificado. Eu quero pedir paciência para a gente ler alguns textos para contextualizar a história que eu quero montar para que vocês entendam, tá bom? Paciência, vocês prometem que vão ter paciência comigo? Amém. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero que vocês leiam, e quem tiver a Bíblia, o aplicativo, eu gostaria que vocês olhassem o texto e lessem comigo cada detalhe, degustassem, irmãos, aproveitem esse momento. A gente não vê isso nos púlpitos aí fora, não vemos isso. Eu já fui de denominação, eu já fui de igreja, já sentei no banquinho aí também, e a gente não vê isso. E isso aqui eu não estou falando para minha glória, nem o Igor vai falar para a glória dele, e nem os irmãos aqui. Isso é o tempo de Deus, na minha vida, na vida do Igor, na vida de todos vocês que estão sentados aqui assistindo e vendo em casa também. É o tempo de Deus, é a hora que Deus vai revelar os seus pequeninos, os seus mistérios. Ele vai fazer isso, é o tempo disso. E vai nos cobrar também na devida proporção, igualmente. Então é com temor que eu falo isso. Vamos lá ler Êxodo, o capítulo 2, os versos de 11 a 25. Eu vou começar lendo uma história, Moisés, lá no Egito, na terra do faraó. Ele estava voltando
para lá. E aí aconteceu esse episódio que eu vou ler aqui agora. Ele mata um egípcio em defesa de um hebreu, de um filho do seu povo, de um filho de Israel. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, Moisés tinha 40 anos nessa época, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: que tens tu? Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Pronto, o cara falou isso. Moisés falou: bom, já descobriram o corpo do egípcio. Agora, para o faraó saber dessa história, não custa nada e ele vai querer me matar. Aí Moisés foge, vai para o deserto de Midian. Olha só, irmãos, Moisés está indo para o deserto, fugir, porque ele matou um egípcio defendendo um hebreu, enterrou o corpo, e os próprios hebreus brigavam. Ele foi interceder, separar a briga, e eles perguntavam: quem te botou como juiz sobre nós? Vai fazer que nem fez com o egípcio que tu matou? Está pensando que eu não sei? Bom, se o hebreu já sabia, você imagina o faraó, se ele já não sabia também, né? Então Moisés teve que vazar dali, sair dali, e saiu para o deserto de Midian. Esse é o contexto. E aí, se a gente continuar lendo, você vai ver que Moisés, fugindo do faraó, ele vai para o deserto de Midian, e lá ele encontra Jetro, que é o seu sogro, o homem que apacentava um rebanho, que deu para Moisés fazer, e deu uma das suas 7 filhas para Moisés, que chamava Zípora. Foi uma das mulheres de Moisés. Ele casou com essa mulher, teve filhos, e viveu ali por um tempo, com Jetro, apacentando os rebanhos dele, no deserto de Midian, angustiado, passando grandes tribulações, porque estava longe do seu povo, longe da sua família, longe da sua irmã, longe do seu irmão, passando por esse momento. Estava exilado, em um exílio forçado por causa do faraó que queria pegá-lo. Todo mundo de acordo comigo aqui com o que eu estou falando? Já leram esses textos? Já, não já? Legal, vamos lá então. Aí, nesse contexto, isso tudo está em Êxodo 2, do 11 ao 25, tá? Não vou ler para a gente ganhar tempo, eu estou contextualizando, depois vocês confiram. Nesse inteirinho aí, dele lá fugindo no deserto de Midian, lá na casa de Jetro, ele morre, o faraó do Egito lá, da época, morre. E o povo de Israel estava sendo massacrado, escravizado, forçado, e eles clamavam ao Deus do céu para saírem daquela situação. Eles estavam oprimidos ali. E o clamor chega, o clamor do povo chega aos ouvidos de Deus, e Deus se lembra daquela aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele não prometeu, fez promessas para Abraão, Isaac e Jacó, se lembrou das promessas e começou a interceder, a tomar providências, a se mover para tirar o povo de Israel de dentro do Egito. Foi por causa do clamor do povo. O povo clamou e Deus ouviu, e Deus tomou as providências. Agora, a gente vai pegar essa história, eu vou continuar lendo o Êxodo daqui a pouco, e a gente vai ter que começar a contextualizar isso para o nosso tempo que a gente está vivendo agora, dentro de um período de escravidão. Nós edificamos, através do nosso trabalho, as pirâmides de Faraó, não edificamos? Ou não? A gente trabalha para edificar o reino de Deus, no nosso trabalho, ao qual a gente recebe o nosso salário? Sim ou não? Trabalhamos para edificar o reino de Deus ou o reino de Faraó? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Vocês estão entendendo a metáfora que eu estou aplicando aqui? Cada um que trabalha aqui e gasta o seu tempo no seu trabalho, edifica as pirâmides de Faraó, e não está edificando a casa de Deus. É alguma mentira que eu estou dizendo aqui? Ou não? É verdade, irmãos. O trabalho faz parte da maldição do Éden.
O Senhor deu a Adão e Eva tudo o que era bom dessa terra, mas quando eles pecaram, transgrediram, Deus falou que a partir daquele momento eles teriam que suar o rosto e teriam cardos e abrolhos, e que morreriam e voltariam para o pó. Não é isso que está na nossa Bíblia escrito? Que o trabalho, ele dignifica o homem, mas não edifica o reino de Deus, edifica as pirâmides de Faraó. E nós ansiamos, como igreja, por dias em que reinaremos sobre essa terra, com justiça e paz, e não colheremos da terra, as nações não colherão da terra, com o suor do seu rosto, e tendo cardos e abrolhos. Isso vai acabar no reino de Cristo. Mas enquanto isso, eles, as nações, e nós, juntos, gememos, aguardando o dia da nossa redenção. É o que está escrito em Romanos 8, 22 a 25. O apóstolo Paulo fala isso. Ele diz que nós, juntamente com eles, gememos angustiados, aguardando o dia de sermos libertos deste cativeiro da corrupção. Cativeiro, irmãos, é escravidão. Cativeiro é cárcere. Nós estamos hoje cárceres, cativos nesse reino das trevas, nesse mundo que jaz no maligno. Todo mundo de acordo? Mas pela fé estamos libertos em Cristo Jesus, livres no Senhor, mas vivendo presos nesse mundo. Todo mundo de acordo? Então vocês estão entendendo que a nossa situação hoje é semelhante à situação de Israel no Egito. Eles clamaram e o povo e Deus ouviu e lembrou da sua aliança. Logo, temos que clamar para que o reino venha, para que Deus se lembre da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, e tome as providências e mande o seu filho voltar para reinar sobre essa terra. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, mas para acontecer isso, Deus vai ter que levantar homens, vai ter que levantar testemunhas, para que isso aconteça, e ele está fazendo isso aqui, nesse momento, com Moisés. Moisés estava lá angustiado, volta, depois que o faraó morre, volta para o Egito, encontra o seu povo, angustiado, oprimido, escravizado, e Deus vai começar a tomar providências, e aí a gente vai ler, eu vou continuar lendo aqui, para a gente não perder o contexto, eu vou continuar lendo aqui de onde eu parei. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. O monte Horebe e o monte Sinai é o mesmo monte. É sempre aonde Deus, através da sarça, se manifestava para Moisés. Essa aqui aconteceu, se eu não me engano, é a primeira vez que isso acontece aqui. Ele vai aparecer. Moisés já tinha visto passando a sarça, e aí quando ele olha aquilo queimando e aquilo não apagava, ele se chamou a atenção e foi lá ver o que era aquilo. E aí, olha só, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Ele passou, olhou aquela sarça pegando fogo, e aquilo não extinguia, não parava de pegar fogo. Ele olhou, achou aquilo curioso, e foi lá para conferir. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, preste atenção nos detalhes agora, irmãos, preste atenção nos detalhes: eu sou
o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então você imagina a cena, Moisés caiu no chão, escondeu o rosto porque temia olhar para aquela voz, para aquele anjo que estava no meio da sarça, aquele anjo do Senhor que estava ali. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o nome? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele chega e fala assim para Deus: ó, eu vou lá, vou falar isso tudo que você está me falando para o povo de Israel, e se eles me perguntarem qual é o teu nome, o que é que eu digo para eles? Aí Deus vai responder assim, no verso 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou que está falando. Eu sou é que enviou você para falar com o meu povo. Aí a gente vai parar aqui, nesse momento, e vai começar a meditar, começar a pensar no que está acontecendo. Moisés voltou lá, viu o seu povo lamuriando, resmungando, sofrendo. Ele vai levar o gado de Jetro para passear lá para as bandas do ocidente, lá, vê lá na parte ocidental do deserto de Midian, olha a sarça no Monte Horebe, se aproxima da sarça e recebe essa palavra. Na nossa Bíblia, irmãos, se você abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, o que vai acontecer aqui agora, para a gente montar os paralelos. Eu falei no início que tudo se repete, e que Moisés, ele estava vivendo, no contexto dele, a última semana de Daniel. Lembra que eu falei isso? E que em nós, que teremos o Espírito de Moisés sobre nós, viveremos a última semana de Daniel também, com a unção de Moisés e de Elias sobre nós. Lembra disso? Duas testemunhas. Agora você vai ver o que vai acontecer aqui. Moisés estava exilado, fugindo do faraó, exilado no deserto de Midian, e recebeu esse recado que ele tinha que dar para o povo de Israel. De igual forma, João, o apóstolo, estava exilado na ilha de Pátimos, pronto para ser morto, entregue à libação. Lembra disso? E recebe das mãos do Filho de Deus, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele aparece no meio dos 7 candeeiros acesos, lá em Apocalipse, que é a menorá, que é a sarça ardente. Lembra que um anjo apareceu para Moisés, no meio da sarça pegando fogo? Em Apocalipse 2, Jesus aparece no meio do candeeiro pegando fogo, com vestes talares de sumo sacerdote, no dia do Senhor, com voz de trombeta, e João cai no chão, se prostra em terra, igualzinho Moisés fez, e fala: que voz é essa? Quem fala comigo? E Jesus responde para ele: eu sou, fala com você, o primeiro e o último, o alfa, o ômega, aquele que morreu, esteve morto, mas ressuscitou. Esse é que fala contigo. O mesmo anjo que estava dentro da sarça é o Senhor Jesus, que está entre os candeeiros, falando com João, na ilha de Pátimos,
de igual forma exilado como Moisés no deserto de Midian, recebendo uma grande mensagem, uma mensagem que libertaria o seu povo do cativeiro da corrupção, assim como a mensagem de Moisés libertaria o povo de Israel do cativeiro do Egito. Tudo se repetindo, cada qual no seu contexto. Vamos ler aqui Apocalipse 1, do 9 ao 19. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava preso por causa do testemunho de Jesus, exilado. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o dia da expiação, o dia da sua volta. Ele estava nesse dia que ele foi trasladado para esse dia e viveu esse momento aqui. Eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, ao povo de Deus, ao Israel espiritual, a igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, a menorá, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, o anjo e a sarça ardente, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. O que está escrito aí? Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, episódio similar, paralelo ao que Moisés viveu, exilado, João está vivendo do mesmo jeito. E ele fala: anota, escreve as coisas que você está vendo, que viste, as que são e as que hão de acontecer, porque Cristo estava entregando para João toda a profecia do Apocalipse para ele escrever e edificar com essa mensagem a igreja do tempo do fim, a igreja que vai viver a última semana de Daniel e vai viver até o final. Todo mundo de acordo? Todo mundo concordando aí com o que eu estou dizendo? Então diz amém aí que eu quero saber. Amém? Tá certo? Tem alguma coisa estranha na história? Não? Tudo certinho, né? Então vamos lá. Moisés fala com o anjo do Senhor em meio a uma sarça, exilado. O anjo promete bênçãos a Moisés e ao seu povo, que é o Israel, que os tiraria do Egito da escravidão. Se revela se chamando de eu sou, e diz que ferirá o Egito. De igual modo, em Apocalipse 1, nos versos 9 e 19, nós vimos, ele entrega uma mensagem, manda João escrever a mensagem, e mais embaixo ele fala: é necessário que você profetize de novo, isso que eu estou falando, porque essa mensagem que eu estou te entregando, João, essa mensagem tem que chegar nas 2 testemunhas, a mensagem que tem que entrar na boca do meu povo e na vida prática do meu povo, quando eles entrarem pela última semana de Daniel e viverem os tempos mais difíceis da história da igreja. É preciso que eles tenham essa palavra na mente e no coração, e essas promessas retinindo na sua mente, porque só assim vão passar por essa última semana. E vamos lá, os paralelos não acabam, continuam. No contexto lá do Êxodo, e isso está em Êxodo 3, dos versos 1 ao 22,
o Senhor manda Moisés juntar os anciãos de Israel para lhes dar o recado. Aquele recado que ele ouviu o anjo falar de dentro da sarça, Deus falou que você vai pegar o povo, vai juntar os anciãos, os principais, os mais idosos, os mais experientes, vai juntar eles e vai dizer aquilo que eu te falei aqui. Olha só como é idêntico o que João está vivendo. João, ele chama, ele recebe a mensagem de Jesus, ele fala, escreve as coisas que eram, que são e que hão de acontecer. Escreve e dá para a igreja, para os anjos da igreja de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Tiatira. Quem são esses? Os anjos da igreja são, no paralelo que a gente está falando aqui, os anciãos de Israel. Não são os principais de Israel? Os mais experientes? Quem são os anjos das igrejas? Os principais, os porta-vozes, os mensageiros da igreja. Entenderam o paralelo que eu estou fazendo aqui? Está entendendo? O anjo do Senhor manda Moisés juntar o seu povo e dar o recado. Cristo, o anjo do Senhor, fala para João escrever e dá a mensagem aos anjos das 7 igrejas, os principais, os mensageiros das 7 igrejas. A mesma coisa. Depois do episódio da sarça. E o conteúdo dessa mensagem, tanto para o Israel carnal lá do tempo de Moisés, como para a igreja do Senhor, que é o Israel espiritual, o teor dessa mensagem é a libertação do cativeiro da corrupção. As promessas: ao vencedor darei de reinar sobre nações, ao que perseverar lhe dará, só esse que durar até o fim, lhe darei a coroa da vida, lhe darei a chave de Davi, escreverei seu nome numa pedra branca. Todas essas promessas que estão nas cartas às igrejas, de igual modo, é a mesma promessa que o anjo do Senhor deu para o povo de Israel, através de Moisés, que era tirar eles do cativeiro do Egito e levá-los para uma terra que emana mel e leite. E se você olhar, no contexto lá de Moisés, ele fala que essa terra era do Eteu, do Amorreu, do Jezebel, são 7 povos que tem ali, igualzinho a 7 igrejas. Parece que ele está dando um recado paralelo, sabe, irmão? Quando você começa a pegar as peças, você não vai ver que não existe coincidência. Era tudo de propósito. Quem está contando a história, tanto lá do Êxodo como essa de Apocalipse, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, é o dono do plano. Só mudou o pano de fundo, mas ele está falando a mesma coisa. Certinho? Então, a mensagem de Apocalipse 2 e 3 é a carta às 7 igrejas, é a mensagem que saiu de dentro do candeeiro através do anjo do Senhor. De igual modo, o anjo do Senhor que estava dentro da sarça deu a Moisés para entregar aos anciãos, aos anjos, aos anciãos do povo de Israel que estava lá no Egito. Certo? Antes dele juntar o povo para dar o recado, Deus tem um momento com Moisés e reveste ele de poder. Está dentro do contexto de Êxodo 3, do capítulo 1, do verso 1 ao 22. Vocês vão lembrar, eu não vou ler o texto não, vou lembrar para a gente correr aqui. O Senhor junta o povo de Israel, reveste Moisés de poder para ir ao povo e lhes dar o recado que sairiam do cativeiro do Egito. Ele reveste Moisés de poder. O que ele faz com Moisés? Ele fala para Moisés pegar o seu cajado. Lembra disso? Ele pega o seu cajado e aquele cajado ali manifestaria prodígios na frente de Faraó. E também faria isso na frente do seu povo, que talvez, pela sua dureza de coração, fosse duvidar de Moisés. Aí ele fala, se o meu povo duvidar de mim, aí ele fala, vem cá que eu vou te revestir de poder. Pega esse cajado aqui, usa ele na hora que for necessário. Me empresta a tua mão. Aí quando ele pega a mão assim, a mão de Moisés fica branca de lepra, toda apodrecida. Aí ele olha assim a mão, aí daqui a pouco ele olha e volta e faz a mão de Moisés voltar ao normal. Ele fala, pronto. Quando eles duvidarem, você faz isso na frente deles. Eu vou ler o texto aqui, irmãos, porque é bacana esse texto, não vou deixar passar não. Capítulo 4 de Êxodo. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe,
um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou a serpente pela cauda, e ela tornou e virou o bordão novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele meteu no peito novamente, e quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem foi que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou a que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se sucedeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, porém, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei como a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ou seja, dizem aí alguns que Moisés era gago, né? Eu não sei se é isso que quer dizer esse pesado de voz aqui, mas ele se sentia constrangido de entrar na presença do faraó com essa deficiência, né? Com essa dificuldade. Aí ele pede para mandar outro ao invés dele. Mas Deus revestiu ele de poder e manda chamar a segunda testemunha. Agora são duas. E eles dois vão exercer poderes, sinais e prodígios na frente do faraó. Agora você tem que pegar essa informação, ver que Deus está revestindo eles de poder, dando autoridade sobre um governo, que é o Egito, ao imperador do Egito, para manifestar sinais e proezas. Ele reveste Moisés e Arão de poder. E se vocês prestarem atenção no texto que eu li aqui, ele fala: se você fizer o primeiro prodígio na frente do povo e eles não crerem, se você fizer o segundo e eles não crerem, eu vou dar água para você beber, e toda água que você beber, aquela água vai virar sangue. Isso, irmãos, se você pegar e for lá para Apocalipse 11, nos versos de 3 a 6, que fala sobre as duas testemunhas, você vai ver o que vai acontecer aqui, você vai ver se não é exatamente o que aconteceu com Moisés. Darei as minhas duas testemunhas, nesse caso lá do Egito, Moisés e Arão, nesse caso aqui, Moisés e Elias, igreja no tempo do fim. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também, preste atenção, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Não é a mesma coisa que ele fez com Moisés? Revestiu de poder para manifestar autoridade e prodígios na frente do faraó.
Nesse caso aqui, ele está dando autoridade e poder para as duas testemunhas manifestarem autoridade e poder na frente da 7ª cabeça da besta, que tem 10 chifres, que é essa que vai começar a última semana de Daniel, vigorando sobre a terra, os 10 reis. Eles vão fazer isso através das trombetas. Todo mundo sabe disso aqui, irmãos, que eu estou falando? Todo mundo entende o que eu estou dizendo? Amém? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Eles estão fazendo a mesma coisa que Moisés fez. Não parece que Moisés está vivendo a última semana de Daniel no tempo dele? Não parece? É igualzinho. Ele está vivendo, fazendo a mesma coisa. A história está se repetindo em paralelos. Em Apocalipse 11, de 3 a 6, esse texto que eu acabei de ler, é poder às testemunhas, 2 testemunhas, mensagem que a juntará à igreja e a despertará para fugir para o deserto. A igreja foge para o deserto, irmão, no tempo do fim? Sim ou não? Não foge? Foi através da mensagem de quem que as testemunhas vão fugir para o deserto dos olhos da serpente, que nem está escrito lá em Apocalipse 12. É por causa da mensagem de quem? Das testemunhas. Qual é o objetivo das trombetas caírem na última semana de Daniel? Despertar a igreja que dorme. Se lembra que as virgens dormem? As 10 virgens dormem? E elas escutam uma voz: eis o noivo. E elas acordam e se preparam para o dia do Senhor, sendo que 5 delas estavam com azeite e as outras 5 não estavam. Lembra disso? Precisou alguém gritar, precisou alguém anunciar que elas acordassem, para que elas acordassem. E elas acordam. E elas vão e acordam. Essa é a função das testemunhas. Trazer uma mensagem que vai preparar a igreja para o dia da expiação, para o último dia, o dia da vinda do Senhor. E para orientar a igreja para onde ela tem que fugir, para que toda a igreja não seja morta pelo império da besta. Porque o anticristo vai perseguir a igreja para matar. Assim como o Faraó perseguiu o povo de Israel para matar. Todo mundo de acordo? Não aconteceu isso? Vai acontecer de novo. Uma parte foge e entra na terra, outra parte morre. No tempo do fim, uma parte morre, a outra foge para o deserto. E no final, na volta de Jesus, aqueles que morreram dando a sua própria vida em testemunho, e todos os outros que morreram nas suas eras em Cristo, ressuscitarão para receber cada um segundo as suas obras diante do Senhor. É a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. E aí ressuscitam para poder entrarem na terra que ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Inclusive Abraão, Isaque e Jacó vão ressuscitar nesse dia, para receber a promessa que não receberam. Tá certo? Tudo de acordo, né? Aí em Êxodo 7, eu já dei uma antecipada na história. Vai acontecer um episódio interessante, porque no decorrer de Êxodo 3, 4, 5, Faraó vai receber Moisés, e Moisés vai falar esse monte de coisa para ele. Olha só, se você não tirar meu povo daqui, assim diz o Senhor, Deus do povo de Israel, vai acontecer isso, isso e isso. Aí o Faraó endurecia o coração e falava: quem é o Deus de vocês? Ele pode mais do que eu? Sou o Faraó do Egito? Vai sair não, vocês estão achando que está ruim? Vai ficar pior. Aí ele aumentava a temperatura lá do Egito e assolava mais ainda o povo de Israel. O povo de Israel murmurava mais. Moisés voltava lá e falava: ó, aí caiu uma praga. Aí Moisés ia lá e anunciava com Arão de novo a segunda. E assim foi, todo mundo conhece o contexto, né? Cada vez que eles anunciavam que ia acontecer, acontecia, e o Faraó endurecia mais o coração. Só que num dado momento lá em Êxodo 7 vai acontecer uma coisa interessante, numa das idas dessa, de Arão e Moisés na presença do Faraó, que eles vão juntos lá, e aí tem um episódio em que Faraó ele pega o cajado dele e faz virar uma serpente. Todo mundo lembra disso na frente de Faraó? Lembra disso? Eles vão lá e aí o Faraó chega e fala assim: ah é? É isso aí que vocês têm para fazer? Pegar o cajadinho e fazer virar uma cobra? Chama lá meus Janes e Jambres, chama eles dois aí. Aí os caras foram lá, os magos do Faraó. Faz aí.
Aí eles botaram o cajado dele e viraram 2 serpentes também, né? Não fizeram a mesma coisa que Moisés? Irmãos, vocês têm agora, sempre trabalha na mente de vocês o seguinte: Moisés vivendo a última semana, nós, a igreja do fim, vivendo a última semana. O contexto de Moisés acontecendo no tempo dele e o nosso acontecendo no nosso. Agora olha só, em Êxodo 7, dos versos 1 a 13, eu vou ler ele agora, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Eu vou ler esse episódio para vocês, tá? E aí eu vou ler o episódio que é o paralelo no tempo do fim, exatamente o que vai acontecer, parecido conosco. Olha só, Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás, há 2 testemunhas, ó. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os seus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão com o Senhor. Assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Bruxaria, né, irmão? Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha só que interessante isso, né, irmãos? Fizeram sinais e prodígios para enganar, igual os filhos de Deus. Será que isso acontece no tempo do fim? Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 13. Bota lá, Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Olha o que diz aqui. Preste atenção agora numa coisa que eu vou falar. Vocês se lembram que a besta que vai aparecer no final, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E se você olhar o que Deus está falando através dessa besta, o que Ele está querendo mostrar é que essas 7 cabeças são 7 reinos que existiram. A primeira cabeça da besta é o Egito. É o Egito, é esse tempo que a gente está vivendo aqui no contexto de Moisés. Era a primeira cabeça da besta. E a primeira cabeça da besta tinha um imperador, que era usado pelo diabo. O imperador do Egito era chamado de serpente, de dragão. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver. Deus o trata como serpente, como dragão. O dragão, Deus chama o faraó de dragão, associando a imagem de uma besta. Então, preste atenção, no contexto do fim, tem um 8º rei, que é o anticristo. Não que ele não tenha usado os outros 7 para exercer o seu poder e oprimir o povo de Deus. Ele fez isso, mas vai ter um momento que isso vai se cumprir cabalmente, que é o 8º rei, o anticristo, o homem do final, que vai perseguir a igreja. Mas nesse momento de Moisés, ele está vivendo algo parecido. Por isso que eu disse que ele está vivendo a última semana no tempo dele. Olha o que acontece. Você viu o que aconteceu na frente do faraó. O imperador, o dono, o cara que governava a primeira cabeça da besta. O que aconteceu ali? As 2 testemunhas manifestaram poder. Ele chamou os bruxos dele
e manifestou o poder parecido. Olha o que está em Apocalipse capítulo 13, nos versos de 11 a 14. Ó. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Quantos eram os magos que o faraó chamou? Quantos eram? Qual era o nome deles? Janes e Jambres. Não eram 2? Quantos chifres tem na cabeça da besta da terra, que é o falso profeta? 2 poderes. Janes e Jambres. 2 poderes na besta da terra. Ó, vamos continuar lendo. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, tinha uma aparência de bom, mas falava como dragão, exercia o poder do dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Quem é a primeira besta aqui, no nosso contexto? É a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa é a besta do mar. Nós estamos lendo Apocalipse 13, aqui a partir do verso 11, a besta que emerge da terra, mas já emergiu uma outra do mar. Aqui está falando a besta da terra. Ele fala assim, ó, exerce, a besta da terra, que tem 2 chifres, exerce toda a autoridade da primeira besta. Ou seja, Faraó chama os 2 magos e eles exercem toda a autoridade do faraó na frente de Arão e Moisés. Não é isso que aconteceu? Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal não fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer na terra. As testemunhas, no tempo do fim, não faz fogo descer na terra, a gente não leu Apocalipse 11? Eles também fazem, irmãos, as mesmas coisas, para enganar as nações, enganar os povos, no contexto do fim. Olha aqui, ó. Sinais de maneira que faz até fogo descer do céu, na terra, diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. É o cenário idêntico ao que Moisés e Arão estão vivendo. O bruxo, que a gente pode chamar esses James e Jambres, a gente pode chamar eles de falsos profetas, sim ou não? O verdadeiro profeta fala através de quem? Do Espírito de Deus. O falso profeta fala através de quem? Do Espírito do Anticristo. Todo mundo sabe que o Anticristo é um espírito. Paulo fala isso. É um espírito segundo a eficácia de Satanás. Ele não é Satanás. Ele é um ministro de Satanás, que tem poderes de enganar e de seduzir, dado por Satanás, o dragão. Por isso que a gente está lendo que esse falso profeta, que é a besta da terra, tem poderes que ele vai fazer e enganar a muitos, mas é poder que ele tem na presença da outra besta. Que a outra besta é, no contexto de Moisés, o faraó, e no nosso contexto do fim, o anticristo. Entende? Besta do mar é o anticristo, o poder político, o poder do governante, e o seu corpo, que é um império marcado pela sua marca, que leva para ele. E o falso profeta é o bruxo, é o homem que engana, o homem que traz o poder, a coisa miraculosa, os sinais e prodígios, para enganar os povos e levar para a autoridade e submeter a besta do mar. Está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão conseguindo entender os paralelos? Se Arão e Moisés chegam na frente do faraó, exercem um poder, e faraó não tem o que fazer ali, porque faraó não tinha poder para fazer aquele cajado virar uma cobra, uma serpente, ele ia ficar desautorizado na frente de Arão e Moisés, ou não ia? Aí ele faz o que? Chama, vem cá vocês dois aqui, exerce o poder que vocês têm na minha presença, e mostra para eles que eu sou o faraó. Não foi o faraó que fez, foi Janes e Jambres, mas eles representavam a autoridade do faraó. É a mesma coisa, é a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar não tem um poder miraculoso, mas a besta da terra tem, e exerce essa autoridade na frente da besta do mar, e engana as nações, colocando e enaltecendo a besta do mar. Entenderam os paralelos? É isso que está acontecendo aqui, igualzinho. Diante do poder dado às testemunhas, Moisés e Arão, o faraó endurece ainda mais o coração, e quando
as testemunhas começarem a exercer o seu poder no tempo do fim, o homem da iniquidade vai endurecer ainda mais o coração e vai mandar perseguir os cristãos e matar as testemunhas. É o que está escrito em Apocalipse 11. Vai endurecer a vida da gente, vai perseguir, vai mandar matar, e se não fugir, morre todo mundo. Foi o que aconteceu no Egito. Esses homens foram lá, manifestaram poder, fizeram acontecer coisas sobre o Egito, até que o anjo do Senhor passa no arraial, a última praga, passa no arraial dos hebreus, sela na verga da porta, no umbral da porta, com sangue, a Páscoa, lembra disso? E aí aquela praga, a última, derradeira, não cai, e eles fogem para o deserto. Vai acontecer algo semelhante na última semana de Daniel? Vai. Em Apocalipse 7, se você pegar lá para ler, em Apocalipse 7, Deus manda um anjo descer com um marcador, e ele marca, no início da última semana de Daniel, todas as testemunhas, para que a ira de Deus não viesse sobre eles. Não é isso que está escrito em Apocalipse 7? Igualzinho. Você está vendo a Páscoa do Egito se cumprindo logo no começo da última semana de Daniel, quando Deus ele sela os gemidos para que não danifique. Ele fala: danifique a terra, o azeite e o trigo, mas não danifique as minhas testemunhas. Não pega neles, não quero que pegue neles. Vai lá, anjo, marca eles, sela os 144 mil e não deixa acontecer nada sobre eles. É igualzinho o que está acontecendo no Egito. Todas as pragas que caíram no Egito acertou o povo de Israel? Sim ou não? Não. Nenhuma pegou neles, nem a última. A mesma coisa vai acontecer na última semana de Daniel. Vai cair trombeta sobre a terra, cálices da ira sobre a terra, mas não acertará a igreja que vai estar na terra. Não vai, porque Deus vai selar, vai fazer como fez na Páscoa. Porque as trombetas é para ferir as nações. Os cálices da ira, que é diferente, é para ferir o império da besta. Lembra que na última semana de Daniel, o início dela, o anticristo está crescendo. O chifre pequeno está se tornando grande. Ele não reina ainda. Ele só vai reinar da metade da semana para frente. Da metade da semana para trás, são os 10 reis. E tudo que acontece na terra, acontece sobre toda a terra, menos sobre os eleitos. Entendeu? Da metade da semana para frente, vão ter 3 povos na terra: o povo selado por Deus, o povo selado pela besta e as nações que não botaram a marca. Quem não botou a marca e quem é selado por Deus, não cai cálice da ira. Mas quem está selado pela besta, com a sua marca, vai cair os cálices da ira. É para eles que vai cair os cálices da ira. Entendido essa diferença? Porque na parte final da semana de Daniel, na última metade, vai cair 3 trombetas ainda e 7 cálices da ira, certo? 10 pragas, igualzinho no Egito, 10 pragas. Entendido isso? Eu vou ler outro texto aqui para vocês verem, Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Presta atenção agora. O falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Entendido? Ele tinha poderes e sinais de seduzir e marcar aqueles que adorariam a imagem da besta do mar. Irmãos, é igualzinho Nabucodonosor. Igual. Nabucodonosor fez uma imagem no Império Babilônico, uma imagem com as suas características, toda de ouro, em contraponto ao sonho que Deus deu a ele. Daniel revelou o sonho para ele e falou: naquela estátua eram reinos que sobrepujariam ele, e ele revoltado falou: então eu vou fazer essa estátua, é toda de ouro, não é só a cabeça, não, é toda de ouro, e obrigava aos homens, os seus súditos no seu reino, se dobrarem diante da estátua, que era o ícone do seu reino. O Império Babilônico era reconhecido por causa da imagem de Nabucodonosor. De igual forma, a besta vai fazer a sua imagem, e o falso profeta vai levar as nações, enganar as nações e levá-las para o homem da iniquidade, que é o homem político. É um homem que vai governar muitas nações e vai marcar essas nações, botando um selo
ao qual só vai comprar e vender aquele que tiver a marca. Entendendo o que está acontecendo? A besta do mar tem a besta da terra como seu aliado, como seu braço, e em Daniel 11 explica isso, que o rei do norte, que é a besta do norte, que é o anticristo, e a besta do sul, que é a besta que sai do Egito, sentam-se numa mesa e dão as mãos, e entram em aliança, um com o outro. A besta da terra é o falso profeta, é uma autoridade que tem poderes que levam e enganam. Irmãos, você imagina se um homem, agora vamos trazer aqui para o que a gente vive hoje, você imagina aparecer um homem e chegar cheio de autoridade e poder e querer que todo mundo se submeta a ele. Vai conseguir com facilidade isso, a não ser que ele mate todo mundo e reine sobre ninguém. Ele vai precisar de alguém que tenha uma aparência mansa e que engane, irmãos. É assim, sempre foi. A gente está caminhando para isso. Os homens já estão sendo doutrinados a se submeterem a algumas coisas, a serem forçados a tomarem algumas decisões, por causa de trabalho, por causa de só entra ou viaja, só come ou só bebe, ou só entra no lugar para comprar. A gente viveu isso recentemente. As coisas já estão começando a esquentar. E a gente está aqui para contar essa história. Todo mundo aqui viveu isso aí, amargos 2 anos passados. Então, só que aquilo tudo tem aparência de bom. Qual foi a aparência de bom recentemente que a gente viveu? Pô, isso aí cura. Se você usar essa picadinha, você não vai se contaminar. Ou, se você fizer isso, você vai poder viajar, você vai poder entrar no supermercado, você vai poder ir no shopping, no cinema. Se você não fizer, você não vai. Aí a coisa já não é mais a questão de ser eficaz ou de não ser eficaz, é de você poder fazer ou de você não poder fazer. Já mudou o rumo do negócio. E assim, travestido de coisa boa, os homens vão sendo enganados e vão se submetendo a fazer o que as autoridades querem que faça, impondo de maneira sutil. E é assim que vai ser no final, irmãos. Só que no final, não vai ser uma coisinha sutil para enganar, vai ser na cara. Ou bota a marca, compra e vende, ou não bota a marca e vai passar fome, e vai depender da vontade e da misericórdia de Deus, como se cumpre a palavra que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou você vai crer que ou bota a marca para se defender lá, comendo e bebendo, ou você vai aguardar em Deus e esperar a provisão de Deus, assim como foi no Egito, nos dias do Êxodo. O povo ia para o deserto, foi para o deserto, andou pelo deserto, lamuriou, porque tinha que depender de Deus, mandar o maná cair do céu para eles, mandar as codornizes. Não foi assim? E eles só faziam o quê? Lamuriavam e queriam as comidas do faraó, ao qual eles eram escravos, mas eles queriam voltar para aquilo ali, que nem a mulher de Ló. Deus mandou ela sair de lá, mas ela olhava para trás porque ela queria voltar para aquele lugar. Ela foi, mas o coração ficou. E nos dias de Noé, foram avisados, mas no dia que veio o dilúvio, estavam se casando e se dando em casamento. Enquanto o povo entrou, Noé e sua família entraram na arca, eles ficaram lá e foram levados pela ira de Deus. Então, é tudo paralelo, irmãos, tudo se repetindo, e vai voltar a se repetir. Então, você está vendo aqui que o povo da besta, que o faraó tinha o seu falso profeta, tinha os seus bruxos, assim como a besta do fim vai ter o seu falso profeta, vai ter o cara que vai, diante da sua autoridade, fazer sinais e prodígios para enganar o povo de Deus. E olha só, diz a palavra de Deus que ele vai enganar, e vai enganar muitos, inclusive os eleitos, né? Se não vigiarem, ele vai com seus poderes e sinais e prodígios, ele engana até os eleitos. Não está escrito isso aí? Já ouviram esse texto, não? Se possível, Mateus 24. Então olha só, nos capítulos seguintes do livro de Êxodo, o povo saiu do Egito, caiu as pragas no Egito, o povo saiu de lá, saíram selados pelo sangue da Páscoa, é uma sombra,
fugiram com Moisés, foram para o deserto, ficaram lá por 40 anos, não foi? Foi o que aconteceu? Então olha só, nos capítulos seguintes do livro de Êxodo, relata as 10 pragas caindo sobre o Egito, o selamento do povo de Deus, para que a ira de Deus não caísse sobre Israel. Isso era a Páscoa, a passagem do anjo da morte lá, era a última praga, para não pegar no Filho de Deus e matar os primogênitos lá do Egito. E a saída do povo para o deserto, debaixo da perseguição do faraó. O faraó não perseguiu o povo de Israel logo depois que eles saíram? Sim ou não? Não perseguiu? Em Apocalipse 12, os versos de 14 a 17, está lá. A besta persegue a igreja que foi para o deserto, mas não é bem sucedida, pois é impedida por Deus. Então volta para matar o restante das testemunhas em Jerusalém. Vamos lá ler Apocalipse 12, os versos 14 a 17. E foram dadas à mulher do contexto de Apocalipse 12, que é a igreja, foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo. Quanto é que dá essa conta aí? 3 anos e meio, né? 1260 dias em outros textos. Em Apocalipse 11 fala 42 meses. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo da profecia. Sabe por que Deus está falando isso aqui? Para linkar com Daniel. Tempos e metade de um tempo do povo de Daniel. Olha o povo de Daniel aqui de novo. Olha o povo de Daniel aqui de novo. Tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. E olha aí, você está vendo que a mulher está indo para o deserto com as 2 asas da grande águia. Em seu lugar, aí é onde ela será sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A serpente, a gente sabe quem é. E isso aqui está nos trazendo um link para o Egito, a saída do Egito, ao qual eu estou falando aqui, que é o paralelo que Moisés viveu na sua última semana lá de Daniel, e a gente vivendo a última semana de Daniel. Deus está linkando esses 2 momentos para dizer que isso vai acontecer de novo. Olha aí. Então a serpente arrojou da boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem são esses que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus? Quem são esses? Ele foi atrás de um povo que fugiu para o deserto com as asas das 2 grandes águias, as 2 asas da grande águia, fugiu para o deserto. Eles foram atrás dessa mulher, a serpente, é o contexto, só você reler aí que você vai ver. Não consegue pegar, porque Deus fez a terra abrir a boca e engoliu o rio que foi atrás da mulher. São palavras de linguagem, são metáforas para a gente se lembrar do que aconteceu no Egito, na saída do Egito. Deus está usando a mesma estratégia para contar essa história aqui. Aí ele não consegue pegar o povo de Deus que foge para o deserto. E aí ele volta para pegar a descendência da mulher, que é a própria igreja, que está dando testemunho em Jerusalém, matando lá, pelo que sai da sua boca, que nem a gente leu em Apocalipse 11, que é dado poder às testemunhas para profetizar por 1260 dias. Depois que chegar esse tempo, Deus permite que elas morram. E quando elas morrem, cessa o sacrifício contínuo na metade da semana. A adoração, o clamor, as orações dos santos são interrompidas porque eles vão morrer, vão dar a sua própria vida em testemunho. São esses daqui, ó. Ela primeiro foge atrás de um povo, vai atrás de um povo que tenta fugir e não consegue pegar, porque Deus dá a provisão, como ele promete para a igreja de Filadélfia, que está linkado com isso tudo aqui. Não consegue pegá-los, volta para pegar a descendência da mulher. A descendência da mulher é a própria mulher, nesse texto aqui. Esse texto de Apocalipse 12, ele transcende o tempo. Começa falando de uma mulher
que é Israel, depois fala dessa mulher como igreja, o Israel espiritual, depois fala dessa mulher fugindo para o deserto, e fala que a descendência dessa mulher morre dando testemunho de Jesus. Tudo isso é igreja, irmãos. Ele está falando da mesma coisa, só está usando personagens e links para trazer histórias à nossa memória que contam o que vai acontecer de novo. Entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Está muito enrolado o que eu estou falando? Quem conhece Apocalipse 12, os vídeos que a gente já fez no canal sobre Apocalipse 12, entende perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Ele persegue a igreja, tenta pegar, não consegue, volta para Jerusalém, aqueles que estão testemunhando lá, fazendo milagres e prodígios, ele vai matar aqueles caras lá. E aquele que tiver cativeiro, cativeiro, aquele que for espada, espada. Essa é a perseverança dos santos. Muitas vezes, Jesus ele falava coisas que os fariseus tinham vontade de matá-lo, até cercavam ele, inclusive, mas ele falava, não é chegada a minha hora. Deus dava providência e Jesus saía da situação, e os caras não matavam Jesus, porque ele não cumpriu o testemunho dele. Era preciso que a fiel testemunha cumprisse o testemunho dele. Aí eu te pergunto, Jesus Cristo não é a fiel testemunha? Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a igreja, sim ou não? Sim ou não? Juliano, sim ou não? Sim ou não? Jesus foi para o deserto, foi perseguido no deserto por Satanás e sofreu toda sorte de tentação, sim ou não? Passou fome? Passou? Foi tentado com comida? O povo de Israel foi para o deserto, foi tentado com comida? Sim ou não? Sim ou não? Não? Eles não queriam comer a comida do faraó, não queriam comer a comida que Deus providenciava, e Deus falou para eles assim, nem só de pão viverá o homem, meu filho. Vou fazer o maná cair todo dia um novo para vocês, não precisa guardar não. Aí eles iam, guardavam o maná, com medo de Deus não prover no outro dia. A água saía da rocha, a rocha andava com Israel girando pelo deserto, saía a água da rocha. Deus proveu ou não proveu para o povo de Israel? Mas eles queriam comer a comida de quem? Do faraó, porra. Aí que saudade que eu tenho de comer a comida do faraó. E você, eu estou com fastio de comer esse pão vil. O pão vil que eles estavam se referindo era o maná que Deus mandava para eles. Eu tenho nojo desse pão. Eu quero comer a comida do faraó. E aquele pão caía do céu miraculosamente. Aí Jesus vai para o deserto, levado pelo seu Espírito, o Espírito do Pai que estava nele, o Espírito Santo. Lê lá o texto e vê quem é que leva Jesus para o deserto. O Espírito leva Jesus para o deserto. Jesus vai para o deserto, passa fome, 40 dias, o diabo em cima dele tentando, 40 dias, e no final dos 40 dias, ele é servido pelos anjos, resiste ao diabo com a palavra de Deus, e mostra para o povo de Israel que passou pelo deserto, que é possível, e era assim que tinha que passar, e mostra para a igreja que vai para o deserto, como que deve fazer, e é assim que deve passar pelo deserto. Mostrou, tanto para o povo do Israel terreno, do Êxodo, como para o Israel espiritual, a igreja que vai passar pela tribulação lá no deserto. Aí ele é a fiel testemunha, não é? Passou por isso? Passou. Depois ele morre. Ele foi para o madeiro? Sim ou não? Morreu? Foi martirizado? Não foi? A igreja não vai ser martirizada? Não vai morrer? Não vai passar por tribulação? Pô, por que você quer ser igual a Jesus só na hora boa, na hora ruim não? O Senhor que é a fiel testemunha, ele deu a vida voluntariamente e morreu e passou pela tribulação do deserto. A igreja não vai passar pela morte e também não vai passar pela tribulação, quer sair fora antes, não consigo entender isso. Então a graça de Deus não estava sobre Jesus? Mas não estava sobre Jesus a graça? E você não tem que dar a vida em testemunho por Jesus, não? Ou você vai negar ele? E nós somos o corpo. Não existe corpo dividido, irmãos. E os mártires que morreram, dando testemunho, não tinham a graça. Os apóstolos morreram. E Pedro ainda falou, eu não me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Por enquanto, amigo, nós chegamos no final. A gente não chegou no final, a
A gente não chegou no final. Muitos morreram e deram testemunho e não negaram a sua fé. Aí a igreja do final, que recebeu muito mais luz, recebeu muito mais graça, não vai ser cobrada, vai entrar de qualquer maneira, né? Não consigo entender isso, cara. Beleza, vamos continuar. Vamos lá. Então, Apocalipse 12, você está vendo que a serpente vai atrás de um pessoal que estava fugindo para o deserto, não consegue pegar e volta para matar aqueles que estavam dando testemunho de Jesus. Está escrito no texto que a gente acabou de ler. E aí Deus fala que mandou aquela mulher ir para o deserto, que vai sustentar ela por tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Não é? Vai sustentar ela por quê? Porque ela está na terra, no deserto, num lugar específico, longe da vista da serpente. Mas elas precisam fugir da vista da serpente. E aí tem várias revelações envolvendo isso aí. Então vamos lá. A besta persegue a igreja, Apocalipse 12. A besta persegue a igreja que foi para o deserto, mas não é bem sucedida, pois é impedida por Deus. Então volta para matar o restante das testemunhas em Jerusalém, que vão dar a sua vida, como está escrito em Apocalipse 11. Eles vão morrer voluntariamente, vão dar a sua vida voluntariamente. E aqui você vê a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Deu sua vida voluntariamente e passou pela tribulação do deserto. Em Apocalipse 12 você vê um povo indo para o deserto sendo sustentado por Deus, e vê um povo dando a sua vida voluntariamente em testemunha a Jesus. Por isso são 2 testemunhas, as testemunhas, e Jesus é a fiel testemunha. Por que ele é a fiel testemunha? Porque ele passou pelas 2 coisas. E vai ter gente que vai, quando Jesus voltar, vai ser arrebatado vivo, sem experimentar a morte. Esses não morreram. Mas vai ter gente que vai morrer e vai dar a vida voluntariamente, e vai ressuscitar nesse dia e vai ser arrebatado junto com aqueles que não morreram. É o que está em 2 Tessalonicenses. De arrebatamento, nós os vivos que ficarmos. É o texto que você leu. Ele fala, nós os vivos que ficarmos, seremos juntos com aqueles que morreram, glorificados e arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. É no dia da ressurreição daqueles, ninguém vai antes um do outro. Ele fala, juntos nos uniremos com o Senhor nos ares, juntos, nem eles primeiro, nem nós primeiros, eles ressuscitados e nós também, juntos, no toque da última trombeta. É o que está escrito lá no texto também. E aí você pega esse texto, você vai ter que ler 1 Tessalonicenses e vai ter que ler 1 Coríntios também, 15. Não pode ler um texto sem o outro, porque o Paulo está falando uma coisa e completando em Coríntios com a outra. Você pega um texto, depois a gente lê esse texto junto aí. Valeu? Vamos lá. No final dessa história aí, do Êxodo, que o povo de Israel foi para o deserto e ficou 40 anos lá. Você vê, irmãos, 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto. E a gente está próximo a se completar 40 jubileus nessa terra. 40 jubileus, cada jubileu são 50 anos. 40 jubileus são 2.000 anos. Você está vendo que a gente está às portas do último ano, do 7º milênio? Está chegando. E essa história de 40 anos no deserto e 40 jubileus também não é à toa, não. É o hiato de tempo de 2.000 anos para entrar no descanso, para entrar no milênio. Então, olha só, no final da história do Êxodo, esses 40 anos, que acaba, esse evento, esse tempo do deserto, acaba naquele episódio lá das muralhas de Jericó, vocês lembram? Que está em Josué? Lembra disso? Lá, na muralha de Jericó, lá em Josué 6, Deus ele manda o povo que creu, né? Que creu que aquela terra que ele tinha prometido lá 40 anos antes, que era uma terra que emana leite e mel, ele daria para o povo de Israel. A geração que creu, que é a geração de Caleb e Josué, esses entraram lá, está lá em Josué 6, depois você lê. E nesse contexto, Deus manda, no dia da entrada no dia da entrada na terra de Canaã, lá na terra de Jericó, ele fala assim, ele manda dar 7 voltas, manda tocar 7 trombetas, e 7 dias
para poder entrar na terra prometida. Você se lembra desse evento, não? Eles mandam o povo de Israel cada dia dar uma volta, tocando trombeta e fazendo silêncio no arraial. Todo dia 7 voltas, todo dia uma volta, todo dia uma volta, todo dia uma volta, até dar 7 dias. Quando chegasse no último dia, no 7º dia, dessem 7 voltas. E aí no dia da 7ª volta, naquele dia que ele deu 7 voltas, no dia da última volta fazia um barulho que ele derrubaria as muralhas de Jericó e o povo entraria na Terra Santa. Você está vendo aí 7 trombetas, 7 voltas, 7 vezes, que tudo isso leva para as 70 semanas de Daniel, 70 vezes 7, 7 trombetas, precisa tocar 7 trombetas, para tudo isso acontecer e o povo entrar na terra prometida. É a mesma coisa, irmão. Faz alusão aos últimos 7 anos da última semana de Daniel, as 7 trombetas e a batalha do Armagedon. Lembra que no final, lá em Jericó teve uma batalha, eles arrebentaram os muros, eles entraram na cidade, mataram todo mundo que tinha que matar e tacaram fogo na cidade, e a ira de Deus veio sobre aquela terra lá. Lembra disso? Até eles entrarem e tomarem posse da terra, só sobrou Raabe e a família dela, que estava na muralha, com um pano escarlate. Quem é a Raabe? Quem? Ela passou por aquele momento? Ou ela foi arrebatada? Ela não estava lá nas muralhas de Jericó? Não viu todo mundo morrendo? Mas ela estava remida com sangue, não estava? Igualzinho o povo de Israel no Egito. Igualzinho a igreja no final. Todos que estão protegidos com sangue passam pela ira sem ser atingido. A muralha de Jericó caiu, mas aonde ela morava? Você sabia que ela morava na muralha? Ela morava no muro. A parte que ela morava não caiu. Mas ela não estava lá? Ser livrado da ira, irmão, não quer dizer que você não faça parte da ira. Você pode muito bem, olha só, pode estar muito bem, a casa toda ali em fora, tudo aquele cenário ali, tudo pegar fogo, a desgraça comendo, e a gente está no mesmo contexto aqui dentro, separado, passando por tudo isso, mas sem ser atingido. Sim ou não? Não pode? Não tivemos vários episódios bíblicos assim? Deus guardando? Tivemos. Olha outro aqui. Olha aqui de novo, acontecendo a mesma coisa. Mas você não será atingido, você não está passando pelo inferno, tu está vendo tudo acontecer, mas não cai sobre você, cara. Não necessariamente você tem que ser tirado dali, ser arrancado dali, ser levado para outro lugar. Você vai passar por aquilo ali. É assim que Deus manifesta o poder dele, irmãos. É sobrenatural, vai acontecer tudo ao teu redor, mas em você não acontece, porque o sangue de Jesus tem poder, senão não teria. Para que eu vou ser derramado sangue sobre mim, se eu vou ser tirado daqui antes? Por que Deus sela os 144 mil no início da última semana, e fala, para que não danifiques a terra, mas sela eles para não acontecer com eles, porque eu vou sacudir essa terra com eles dentro, mas com eles não vai acontecer nada, não vai. Então, tudo isso que eu falei, irmãos, todos esses paralelos, aconteceram na vida de Moisés, e vai acontecer nas nossas vidas. Vocês viram as semelhanças, desde a sarça ardente, desde a mensagem que Moisés recebeu, para alertar o seu povo, até João recebendo a mensagem, para alertar as 7 igrejas, para que tudo isso acontecendo, toda essa mensagem do Apocalipse acontecendo, toda essa questão de besta, toda essa questão de tribulação, todo esse aviso que Cristo deu às 7 igrejas, numa imagem poderosa que ele passou para João, se a igreja vai embora antes daqui, para que tudo isso? Qual o sentido que faz? Cristo alertar com voz de trombeta e mandar João escrever aquilo, fala, escreve aquilo que viu, as coisas que são e as que hão de acontecer, João, escreve, é necessário, João, que profetizes de novo, porque eu preciso que a minha igreja acorde para os tempos que estão vindo, e passe com azeite de ouro por toda essa tribulação, dando testemunho do meu nome, e morrendo se for o caso. Sim, todas as promessas para as 7 igrejas, está escrito, aquele que vencer, aquele que perseverar, a esse eu darei a coroa da vida, a esse,
não amar a sua vida até a morte. Não há peso de tribulação, não há peso de angústia, nem espada, nem sofrimento. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nem morte, nem tribulação. Para que isso tudo? Para que essas frases todas? Se nós vamos embora antes e não vamos passar por nada disso, irmãos. Qual o sentido desses textos? Onde isso vai se cumprir? Todas as promessas das 7 igrejas, todas envolvem se perseverar, se chegar até o fim. Aquele que vencer. Sempre tem uma condicional, sempre. Porque Deus vai forjar a sua igreja. Qual é o texto que fala que ele vai levar a igreja para o deserto e terá face a face com ela? Oséias 4. Vou firmar com Israel, com as 2 casas de Israel, uma aliança como eu fiz, não como nos tempos do Egito. Levarei vocês para o deserto e terei face a face com vocês. E escreverei nos seus corações a minha lei, não em tábuas de pedra. Quando que isso aconteceu na época, na vida da igreja? Quando? Nunca. Nunca. E quando que vai acontecer? Na grande tribulação. Quando a igreja fugir, quando a igreja for apertada, quando ela for apurada como ouro e toda a sua impureza sair de dentro da igreja e ela ficar translúcida, limpa, reluzente, para o ourives olhar para o ouro e ver a sua face no ouro. É o que ele quer para a sua igreja, que é olhar para a igreja e ver o brilho da igreja, no brilho da igreja, o reflexo da sua face. E para ele fazer isso, ele vai ter que forjar como ouro a igreja. Porque o ouro é a glorificação do corpo, lá no final, para aquele que vencer. Tá certo, irmãos? Então, no final de tudo isso, no final desses 7 anos, na última semana de Daniel, depois dos 7 toques de trombeta, especificamente do toque da última trombeta, Cristo volta, arrebata a sua igreja, encontra com ela nos ares, e aí pensa que acabou? Tem a batalha da onde? Do Armagedon, a batalha do Vale do Megido. Essa batalha do Vale do Megido é a realidade de uma sombra que aconteceu em Jericó. A batalha de Jericó é a batalha do Armagedon, irmãos. Depois do deserto teve uma batalha para entrar na cidade prometida, não teve? No final da semana de Daniel, Cristo vem, arrebata a igreja e tem uma batalha para entrar na terra prometida, porque a terra prometida está tomada de exércitos inimigos, o exército da besta. Precisa tirar um reino para estabelecer outro reino. E o rei vai fazer isso, junto com o seu exército, que é a igreja e os seus anjos. E vai se cumprir aquilo que o anjo Gabriel prometeu para Maria, quando o Filho de Deus estava na barriga dela. Ele fala assim para ela: no seu ventre está o Filho do Altíssimo, e eu lhe darei o trono de Davi, seu pai, e o seu reino será eterno. Davi reinou de Jerusalém, irmãos, e é de lá que Cristo vai reinar, porque está escrito isso, que Deus vai restaurar Jerusalém, o povo de Daniel vai ser restaurado, e vai virar um Israel espiritual, grande, o verdadeiro Israel de Deus, para reinar sobre essa terra, junto com Cristo, de Jerusalém, a terra prometida. Por isso que todas essas sombras e realidades que eu falei aqui vão voltar a se cumprir, porque no final, depois de 7 voltas, 7 toques de trombeta, o povo de Deus vai gritar: caiu a grande Babilônia, passou da mão do diabo e passou a ser reinada por Cristo e pelo seu povo. É o que o povo de Jericó gritou lá, aquele barulho ensurdecedor antes das muralhas caírem, vai ser gritado de novo no final: caiu a Babilônia. E aí a gente entra na posse da terra, na terra de Canaã, que mana leite e mel, e entraremos num descanso que Josué não deu para Israel, mas o verdadeiro Josué, que é Jesus, vai dar para a sua igreja, para o verdadeiro Israel espiritual, o milênio de Cristo na terra, o 7º milênio, a herança que ele prometeu e se lembrou nos dias de angústia, a promessa que ele deu a Abraão, Isaque e a Jacó. E aí, ele vai se cumprir num belo de um casamento, chamado Bodas do Cordeiro, uma festa, ao qual vai estar toda a igreja, não uma parte só dela, toda a igreja, porque a igreja é um corpo indivisível. Tribulação,
todo mundo passa, a cabeça e o corpo. Morte, o corpo passou, a cabeça passou, o corpo vai passar. O corpo passou por tribulação, a cabeça passou, o corpo vai passar. O cabeça vai reinar, o corpo vai reinar também. Esse é o prêmio. Amém, irmãos? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Até o próximo.